Boa tarde a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte deste ano de 2020. Em discussão e aprovação a ata da sessão anterior, a 9ª sessão ordinária de 2020. Pergunto se todos aprovam a ata, se tem alguma observação ou emenda. Não havendo, então, aprovada a unanimidade. Passo para o secretário especial fazer a leitura do expediente. Excelência, foram distribuídas no mês de setembro 720 comunicações de prorrogação de prazo de conclusão de inquéritos civis, conforme expedientes disponibilizados na mídia digital da pauta virtual. Foram recebidas também no mês de setembro 133 comunicações de arquivamento de procedimentos administrativos. Também foram recebidas mensagens eletrônicas oriundas das promotorias de justiça de Cruzeta, Porto Alegre, primeira promotoria de justiça de Currais Novos, Promotoria de Justiça de Jucurutu, segunda Promotoria de Justiça de Santa Cruz e sexta Promotoria de Justiça de Parnamirim, comunicando instaurações de processos extrajudiciais, conforme expediente disponibilizado na mídia da pauta virtual. Por fim, mensagem eletrônica oriunda da quinta Promotoria de Justiça de Parnamirim, comunicando conversão de notícia de fato em procedimento investigatório criminal número 33.23.2148, final 39/2020, dígito 70, conforme expediente disponibilizado na mídia digital da pauta virtual. Nada mais, Excelência. Muito obrigado, Felipe. Nas comunicações da presidência, proponho inicialmente voto de felicitações pelo aniversário do procurador Arlide Brito Maia, que transcorreu em 2 de outubro, e ainda voto de felicitações pelo aniversário do procurador de Justiça José Alves da Silva, a transcorrer em 19 de outubro. Pergunto se todos aprovam. Aprovados, então, à unanimidade, os votos de felicitações. Seguindo a sugestão da doutora Naide, vou deixar qualquer outra comunicação para os assuntos institucionais, se a gente sentir necessidade de discutir alguma questão a mais, para que a gente possa, então, dar sequência à nossa pauta. Passo, então, sem mais delongas, para a corregedora e suas comunicações. Boa tarde a todos. Eu gostaria de propor uma nota de pesar pelo falecimento do senhor Flávio Medeiros, pai da promotora Flávia Medeiros. Já submeto a todos, portanto, aprovado à unanimidade o voto de pesar pelo falecimento da colega Flávia Medeiros. Não, do pai. Não, pelo falecimento do pai da colega Flávia Medeiros. Se ficou mal compreendido, que fique bem registrado. O pai da doutora Flávia Medeiros, que hoje mesmo esteve em outro grupo, eu vi a colega dando opiniões sobre o assunto. Pode ficar à vontade, Celeste. Gostaria de parabenizar a bacharela Keviane Sena pela publicação do seu segundo livro de contos infantos juvenis, Miudezas. Eu vi numa publicação na imprensa e gostaria de parabenizar. Nem sabia que ela era autora de livro, já é o segundo, gostaria de parabenizá-la também. Propor esse voto de parabéns para ela. Perfeito. Todos de acordo? Aprovado, então, a unanimidade. Eu gostaria, por fim, de comunicar ao Conselho que a Comissão de Atribuições de Promotorias e Procuradorias recebeu um procedimento para alteração das atribuições da 3ª, 12ª e 13ª Promotorias de Justiça de Parnamirim. Informo o Conselho hoje essa questão, porque em seguida nós teremos o julgamento de promoção e remoção atinente a uma dessas promotorias, né, que é exatamente a 12ª. E essa proposição das colegas que hoje ocupam a 3ª e 13ª promotorias já é um reclamo antigo de distribuição de atribuições entre elas. Então, como o processo no colégio chegou para a gente apreciar essas atribuições, nós não fizemos, chegou exatamente segunda-feira, que era o dia da sessão ordinária, e chegou após a sessão ordinária, a reunião ordinária que nós fizemos. Mas eu queria comunicar justamente por isso, porque como haverá essa promoção para a 12ª e as atribuições dessa 12ª estão sendo analisadas por essa comissão lá do Colégio de Procuradores. É só isso, Excelência.
Muito obrigado, doutora Carla. Vou até registrar que eu fiz constar na proposta de alteração das atribuições, e já sabendo que não daria tempo, né, porque teríamos essa sessão com a promoção, seria até melhor, e eu sugeri à comissão que convidasse o promotor, provavelmente o doutor Marcos Adair, que será promovido para a 12ª, para participar dessa discussão, a doutora Maria Zélia, a doutora Fernanda Arehart e a comissão respectiva do colégio, sugerindo já, portanto, que o convidasse para participar dessa discussão. Na ordem de... Seguindo a nossa pauta, comunicações dos conselheiros, pergunta ao doutor Anísio Marinho se tem comunicações. Senhor presidente, caros colegas, senhora corregedora, é só para também me congratular com a passagem de aniversário do doutor Arli, no dia 2, também parabenizar o doutor Zé Alves aí na chegada do dia 19 de outubro, também com muita saúde, muita paz, e que tenha vida longa ao lado dos seus familiares. Também não poderia deixar de me associar a esse voto de pesar, pai da colega Flávia Medeiros, e também me congratular com a proposta da doutora Carla, e com a doutora Keiviane, né, que lança aí seu segundo livro, e para nós do Ministério Público é importante termos, né, cada vez mais lançamentos de obras biográficas e também dos colegas. É só, excelência. Muito obrigado, doutor Anísio. Doutora Lourdes. Doutora Lourdes, acredito que está sem som, mas ela Boa está tarde na a sala. todos. Boa tarde. Boa tarde. Estava realmente sem o som, estava fechado. Eu acompanho todas as proposições pelos aniversariantes, colegas nossos do Ministério Público, doutor Zé Alves, doutor Arli, também pelo voto de pesar de doutor Flávio Medeiros, que é da conterrâneo lá do Seridó, da terra do meu marido, é uma figura ímpar, que tinha muito destaque, uma pessoa muito querida, Jardim do Seridó, quem eu tive a honra de conhecer, e pai de Flávia, colega nossa, muito querida também na instituição. Ele teve uma trajetória bem significativa na vida lá do Seridó. E também acompanho os votos propostos por doutora Carla com relação ao trabalho da doutora Keiviane, na literatura. Muito obrigado, doutora Lourdes. Só registrando, vendo aqui as presenças na sala, a presença dos colegas Gerliana e Marcos Adair, sejam bem-vindos à sessão deste egrégio Conselho Superior. Muito boa tarde aos dois. Seguindo as comunicações, doutora Miriam. Boa tarde a todos. E realmente eu quero só me acostar aos votos de pesar, pai da doutora Flávia, de congratulações aos colegas aniversariantes do mês, especialmente doutor José Alves e doutor Arli. Apenas isso, excelência. Muito obrigado, doutora Miriam. Doutor Herbert. Boa tarde, colegas. Também me acosto a todas as celebrações aí dos aniversariantes, doutor José Alves, doutor Arli, e o voto de pesar ao pai da doutora Flávia, pedindo a Deus que ilumine bem a família dela nesse momento difícil. E é isso, eu apenas quero comunicar também que retornei de férias e houve um problema de comunicação da minha assessoria, quando eu estava de férias, com a Secretaria do Conselho, e inviabilizou de colocar em pauta 38 processos que estão prontos, aguardando para julgamento. Mas aí deixo para a próxima oportunidade. É isso, excelência. Muito obrigado, doutor Herbert. Doutor Braz. Boa tarde a todos. Eu quero também me associar a todas as proposições, iniciando pelas felicitações aos aniversariantes do mês, os colegas promotores, em especial o conselheiro Zé Alves, nosso dileto amigo, e também doutor Arli, procurador de justiça, fazendo votos, né, de uma vida longa e sustentada assim por uma saúde firme, né, e duradoura, que possa lhe proporcionar assim as felicidades esperadas, a plena realização, né, durante essa aventura maravilhosa, né, que é viver. De forma que eu também quero me associar aos votos de pesar, né, pelo passamento
do pai da nossa colega Flávia Medeiros, e também me associar aos parabéns, né, às felicitações à colega Keviane, né, pelo lançamento do seu segundo livro, que é, para nós todos, né, realmente motivo de orgulho, né, uma colega estar se destacando assim, né, na área literária. Então, é digna realmente de um reconhecimento por esse trabalho que dignifica tanto a ela como ao Ministério Público do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, doutor Braz. Doutor Fernando. Senhor presidente, boa tarde, caros colegas. Sem comunicações novas, apenas me acostar às proposições que já foram trazidas aqui, fazendo minhas, né, as palavras dos que me antecederam. Um abraço especial ao doutor Zé Alves, que está aqui presente, né, levando os votos já antecipados de um novo ciclo de vida de muita paz, né, votos de vida longa, de felicidade plena, e que ele possa, né, nesse decorrer do próximo ano que vai se iniciar para ele, né, compartilhar aqui da sua sabedoria, do seu bom senso e da sua firmeza aqui nesse colegiado e no próprio e no Ministério Público, né. Gostaria também de cumprimentar aqui doutor Marcos Adair, doutora Geliana, né, que estão acompanhando aqui essa sessão, né, que será uma sessão certamente muito importante para carreiras dele, né, então estão na expectativa aí, né, de mudança na carreira, e que sejam bem-vindos aqui a este colegiado e desde já desejo, né, pleno sucesso aí nas novas atribuições que certamente vão assumir daqui a alguns dias. É isso, presidente. Muito obrigado, doutor Fernando. Doutor Zé Alves. Senhor presidente, meus colegas conselheiros, Felipe, doutora Gerliana, doutor Marcos Adair, muito bem-vindos ao colegiado assistindo essa sessão. Eu agradeço penhoradamente as felicitações pelo transcurso no próximo dia 19 do meu aniversário. 5.6, muito bem vividos, principalmente 26 dentro dessa instituição, que tanto abraço, tanto carinho e respeito tem. Eu agradeço também a consideração de todos os colegas em relação aos demais, lembrando sempre, o doutor Arli, tive a oportunidade de conversar com ele, de vez em quando nós temos uns entreveros, mas são muito breves. Liguei para ele, mandei meu abraço virtual, já que não tenho como dá-lo presencialmente, e lembrando também dos aniversariantes, dos nossos colegas promotores, todos, desse mês de outubro. E me acosto também ao voto de pesar pelo falecimento do senhor Flávio Medeiros, creio que é esse o nome, o pai de nossa colega Flávia Medeiros, passamento muito sentido por todos nós, e principalmente por ela, que é uma pessoa extremamente sensível. O reconhecimento também pelo trabalho da doutora Keviane, o segundo livro que ela publica, e parece que todos os 2 livros, pelo que li, são livros infantis, livros dedicados ao público infantil, o que é muito bom. E eu me lembro do Pequeno Príncipe, que também era direcionado inicialmente para o público infantil, mas que é um livro de filosofia que tanto serve aos adultos. Então é isso, Excelência, um agradecimento especial pelo meu aniversário, e fazer parte dessa casa há 26 anos é motivo de honra e de orgulho. Só isso. Muito obrigado, doutor Zé Alves. Doutora Naide. Sim. Registrar meus parabéns a todos os colegas promotores e procuradores de justiça, em especial ao doutor Zé Alves, aqui presente nesse conselho. Os parabéns à doutora Keviane, conforme proposto pela doutora Carla, e meu pesar pelo falecimento do pai da doutora Flávia. E um abraço especial à doutora Gerliana e ao doutor Marcos Adair, que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigado, doutora Naide. Doutor Silvio. Boa tarde, Excelência, boa tarde a todos. Me associar aos votos, né, pesar pelo falecimento do pai da doutora Flávia, publicação do livro da doutora Keviane, e especialmente aos nossos queridos colegas aniversariantes, doutor Zé Alves, dos nossos grandes atletas, que ele tenha saúde para continuar nessa jornada de atleta por muitos e muitos anos, viu, doutor Zé Alves? E também para o doutor Arli. Eu aproveito a oportunidade, Excelência, para dizer que ontem eu recebi o processo administrativo, né, que trata da escala de férias dos membros do Ministério, tá? E o voto está pronto e eu submeto aos colegas a possibilidade de incluí-lo na pauta para votação hoje.
É isso. Todos de acordo com a inclusão? Sem dificuldade, né? Aprovado, então, a unanimidade. Incluiremos, doutor Silvio, na ordem do dia. Doutora Darcy Oliveira. O microfone está desligado. Doutora Darcy está tendo alguma dificuldade? Vamos... O microfone está desligado. Eu não estou vendo a imagem dela. Eu estou vendo a imagem do microfone desligado aqui, vermelhozinho com a... Doutora Darcy, o microfone está desligado. Agora ligou. Desligou de novo. Está desligado ainda, doutora Darcy. Ok. Pronto, é só para constar que eu só vou relatar os processos que eu substituí o conselheiro Herbert até o dia 30 de setembro. Pois não. Ouvindo agora? Estamos ouvindo. Perfeito. Inclusive, se quiserem inverter, ele está no último lote dos processos. São 29 processos. Ok. Vossa Excelência tem alguma comunicação? Tenho não, Excelência, sem comunicações. Sem comunicações. Então, vamos dar sequência à ordem do dia. Eu vou pedir à doutora Darcy apenas para deixarmos depois das promotorias, porque os colegas estão esperando também, né, o julgamento, e o primeiro daqueles lotes da pauta virtual, a gente coloca o seu já em primeiro lugar. Obrigada, então, agradeço. Pois não. Então, rapidamente, vamos para a coordenação das promotorias de Natal com atribuições na matéria de defesa da educação, a indicação das doutoras Lenilde como coordenadora e doutora Isabelita como substituta. Alguma divergência ou questionamento? Não havendo, então, o Conselho aprovou por unanimidade as referidas indicações. No item B da pauta, nós temos a proposta de alteração do artigo 126 da Resolução 3 de 2007. Pergunto ao doutor José Alves se o processo está em mesa. Essa alteração do artigo 126 foi em razão da comissão instituída pelo Conselho, tendo eu, doutora Nádia e doutor Silvio como membros. E nós conversamos sobre essa matéria, que eu já venho discutindo há algum tempo, levando em consideração que nós recebemos uma faixa de 60, 80 comunicações, e nós temos algumas umas planilhas para preencher com relação ao que o Conselho entendeu que deveria ser produzido pelos promotores, como os atos informando nas prorrogações os atos realizados, os atos a concluir, o número ordinal da prorrogação, procedimento, do que se tratava a matéria, etc. Bom, nós discutimos e chegamos a um consenso com relação a uma nova redação para o artigo 126. E eu já tive a oportunidade de distribuir no grupo do Conselho Superior do Ministério Público a redação que nós três, por consenso, estamos propondo. E a redação é a seguinte, Excelência. A nova redação. O secretário especial comunicará na sessão ordinária subsequente o recebimento das comunicações de prorrogações de prazo de conclusão de inquérito civil. Ou seja, aquela atribuição que os conselheiros tinham e ainda têm de analisar por planilha se os atos praticados, os atos a serem praticados, o número ordinal, o procedimento, ele deixa de existir na nova redação que está sendo proposta. A redação anterior previa, além do caput, mais 3 parágrafos. E nos parágrafos, justamente para essa previsão de comunicação ao Conselho Superior. E o artigo 43, e aí sim, do Colégio de Procuradores,
tem a previsão do que deve ser comunicado. Esses parágrafos fazem remissão ao artigo 43, parágrafo 2º, que é justamente essas informações que mencionei. E a análise que fizemos, e eu vinha fazendo há um bom tempo, é que, embora o pensamento tenha sido de aprimorar, de fazer com que houvesse uma análise mais detida sobre os procedimentos em curso, fosse para uma atribuição que, na experiência que eu tive, que estou tendo até aqui, não tem acrescentado muito em relação ao que se espera dos membros do Ministério Público. Isto eu menciono porque esse dispositivo ele é muito interligado com o 43, a Resolução 012 de 2018, que trata das promoções e remoções do merecimento. E lá, eu também já tive a oportunidade de preparar uma minuta de resolução também para encontrar uma solução para essas comunicações por parte dos promotores. Então, o que se observa, o que se tem observado com relação a isso, pelo menos a experiência que eu tenho tido de vários colegas, é que o resultado que se esperava não é o que se pretendia, porque, na verdade, o que ocorre é o seguinte: se por acaso o promotor não cumprir integralmente o artigo 43 da Resolução 012 de 2018, cabe ao conselheiro solicitar a complementação das informações. E se por acaso ele não apresentar no prazo de 20 dias úteis, comunicar a corregedoria. Então, o que nos passa é que o trabalho feito pelo conselheiro é um trabalho pro forma, porque, na verdade, o conselheiro não tem nenhum poder fiscalizatório maior sobre essa matéria, e entendo que não deveria ter, porque essa matéria de atribuição da corregedoria era apenas comunicar se ele cumprir uma expedição de ofício, apenas isso. Então, nós estamos propondo essa nova redação, em que se elimina esse tipo de trabalho pelo conselheiro, e adianta ao mesmo tempo que, pensando também com relação aos promotores, já até discuti isso com o Silvio, com o Naide, também se tem uma proposição, mas que não é tratada agora, porque a matéria aqui é do Conselho, também encontrando uma alternativa para reduzir essa carga em relação à informação de atos realizados, com uma discussão muito grande, que eu me lembro, com relação a essa matéria, se entendia que estava atingindo o poder de investigação do membro, porque ele deveria dizer que linha de investigação deveria fazer ou não, e acabou superando, mas ficaram esses requisitos a obedecer. Portanto, Excelência, eu e o presidente da comissão, doutor Silvio e doutora Naide, estamos propondo, neste momento, essa alteração no artigo 126, da forma como já mencionei, Excelência. Doutora Naide, Silvio... Eu queria primeiro fazer um registro. Como? Se doutora Naide e doutor Silvio, que fazem parte da comissão... Sim, se tem alguma coisa a acrescentar. Acrescentar. Doutora Naide, doutor Silvio, se tiver algo a acrescentar a respeito da... Acho que o doutor Zé Alves resumiu bem a questão. Acho que atende. Se tivermos um debate, doutor, a gente acrescenta mais algum argumento. Tá? Muito obrigado, doutor Silvio, doutora Naide. Eu registro, é importante que isso tenha sido discutido, né, no conselho, no colégio. É importante a revisão tanto para os conselheiros e o conselho, como para os membros, em algumas questões que poderemos já, doutor Zé Alves, como já proposto então hoje oficialmente pela comissão, a alteração do artigo 126, já fica registrado que na próxima sessão do colégio, quinta-feira, vou propor a formação de comissão para avaliar a possível, se o colégio naturalmente aprovar, revisão daquele artigo 43, né, que trata dos critérios da comunicação de prorrogação por parte dos promotores. Né? Os critérios devem ser
observados na comunicação. Então, eu submeto ao colegiado e pergunto como vota o doutor Anísio Marinho. Excelência, pela ordem. Desculpe, doutor Fernando, eu esqueci para discutir. Quem tiver interesse de discutir a matéria, fica aberto antes da gente iniciar, tendo em vista que é uma questão, né, um tanto Isso, na verdade, complexa, não é nem pode gerar questão... algum debate, né? Perfeito. Isso, eu apenas, não é nem para discutir, é mais para um esclarecimento com relação aqui à proposta. Se não seria, né, uma pequena alteração aí de redação, como ficou o artigo 1º, né, aqui da proposta, né? O artigo 126 da resolução 03/2007 passa a ter a seguinte redação. Então, vem a nova redação. Eu indago da comissão se não seria prudente, já que pode ser, né, como é uma norma perene, né, e outros, né, componentes integrarão esse conselho, né, se não seria interessante acrescentar um artigo 2º, né, revogando expressamente os atuais parágrafos do artigo 126, para não dar a impressão, para mim está claro, mas para não dar a impressão de que no artigo 126, no artigo 1º, está se revogando apenas, está dando nova redação apenas ao caput do artigo, quando, na verdade, ele está dando essa redação ao caput, mas está também, né, se eu não me engano, revogando os parágrafos seguintes. Então, era só para deixar claro, se for esse o entendimento da comissão, é muito mais uma dúvida do que uma proposta, acrescentar um artigo, deixando claro a revogação expressa dos parágrafos que hoje, né, compõem o artigo 126. É só essa dúvida, na verdade, e esse esclarecimento. Para esclarecer, quando eu analisei o dispositivo, assim, os colegas também, é o seguinte, que o artigo 126 é o caput e os parágrafos, logicamente, né? Então, no momento em que a redação do artigo 126, essa daqui, obviamente que os parágrafos caíram, porque os parágrafos, eles estão sempre ligados ao caput. A gente sabe que tem uma discussão sobre autonomia de artigo, mas a autonomia de artigo com relação ao parágrafo pode existir, mas sempre que se revoga, sempre que se dá uma nova redação ao artigo, fica claro que os parágrafos caíram. Então, foi por essa razão que eu entendi, e os colegas também entenderam, o doutor Anário, o doutor Silvio, que não haveria necessidade de buscar expressa a revogação dos parágrafos, quando, na verdade, a nova redação do artigo 126 engloba os parágrafos. É porque a gente tem exemplo aí na legislação, eu fiz essa colocação, de artigos, de caputs que foram revogados e os parágrafos continuaram, né? Então, assim, era mais para deixar... Essa não é o caput, está muito claro aqui, é o artigo. Se tivesse a referência ao caput do artigo 126, eu concordaria. Não, eu entendi. Foi apenas um cuidado, por isso que eu não trouxe como proposta, trouxe como esclarecimento, se não seria o caso de se acrescentar, mas, para mim, é indiferente. Tem uma questão formal. Aí, exatamente. Na verdade, não faz referência ao caput, como Zé Albuquerque disse. É o artigo. Eu pergunto se teria algum outro assunto para discutir quanto ao mérito, doutor Herbert. Não, é só uma questão formal. Eu creio que essa nova redação do artigo 126 deve vir, aí temos expert em matéria legislativa, teria que colocar entre parênteses NR, né, nova redação, ou redação dada pela lei, pela resolução tal, ok? Para ficar bem claro que é uma nova situação. Só isso. Na resolução original, quando corrigida pela GDPA, consta que é conforme redação da nova resolução, número tal, vai ser essa que estamos aprovando hoje. Resolução 6 de 2020, né, do Conselho. Ok. Pergunto quem queira discutir o mérito da questão da mudança do dispositivo. Não havendo quem queira discutir, já vem parecendo que está havendo um consenso. Pergunto se há algum voto contrário ou se todos aprovam. Eu voto contrário, Excelência. Doutora Carla discorda, diverge. Algum outro voto divergente do relator e da comissão?
Eu voto contrariamente, Excelência, e quero dar fundamentação, como exige. Eu também quero justificar meu voto. Pode conversar, doutora Carla Carla. primeiro, doutora Lourdes depois. Pode justificar, Excelência. Pela ordem seria a doutora Lourdes, né? Mas, porque eu não sou a última a votar, mas... É verdade, doutora Lourdes primeiro. Mas o senhor fez, e Dago, quem seria voto divergente sem estar seguindo a ordem, não foi isso? Certo? Mas eu não tenho problema nenhum em fazer minha justificativa, porque acredito que foi um trabalho árduo que partiu da corregedoria para chegar a essa norma e que é conferido pelas próprias atribuições do Conselho, no artigo próprio, onde tem as suas atribuições, que é um órgão que também tem esse papel de fiscalizar, de superintender, de dar esse apoio, como é feito até mesmo no próprio reexame, que não é para ser comparado, mas estou dando apenas como uma possibilidade. Então, se a ciência é dada ao Conselho, para quê? Qual é a finalidade dessa ciência? Nesse momento das prorrogações, teria de ter um desdobramento, não seria simplesmente para estar sendo só detalhado no dia da sessão, foram tantas prorrogações. Tanto é que essas prorrogações, elas são fiscalizadas pelo próprio CNMP, como aconteceu aqui na inspeção em 2011, ao visitar as promotorias, foi um dos trabalhos que foram feitos para observar o cumprimento dessas prorrogações. E eles detalharam muito bem em cada unidade que foi correcionada ou inspecionada naquela época, para observar o cumprimento das normas que são editadas a partir do próprio CNMP. E a própria resolução exige que haja uma fundamentação. Então, eu não vejo sentido ficar uma norma solta de que apenas seja dado conhecimento ao Conselho de que está sendo prorrogado esse trabalho. Acredito que temos também esse ônus, essa atribuição dentre as próprias normas do Conselho Superior, desde a nossa lei orgânica, de que cabe esse trabalho, sim, se disciplinado o inquérito civil. Então, a prorrogação pode ter algo mais para atingir a sua própria finalidade. Acho de extrema importância que essa norma continue. Obrigado, doutora Lourdes. Como houve divergência, vamos escolher então os votos. Doutor Anísio, como vota? Desculpe, doutora Naide, como vota primeiro? Eu voto pela aprovação da proposta de alteração. Aprovação. Doutor Silvio, da comissão, aprovado, não é isso, doutor Silvio? Sim, excelência. Doutor Anísio, como vota? Excelência, embora não vá discutir, mas eu gostaria só de pontuar aí no meu voto o seguinte, é fato que nós, ao identificarmos na corregedoria, até então como corregedor, vários procedimentos que vinham sendo prorrogados, e muitos deles nós questionamos a questão que não havia justificação, e então nós levamos essa ideia ao Conselho Superior até então, e aquele colegiado, com aquela composição naquele momento, entendeu por bem de que nós deveríamos, portanto, instituir este controle mais de perto, mais direto, pelo conselheiro. E isso se mostrou, de certa forma, até então, algo extremamente positivo, porque com isso nós identificamos alguns procedimentos que estavam, na verdade, apenas e tão somente com um mero ofício protocolar prorrogando. É fato também que, após desencadearmos no âmbito do Ministério Público, a Corregedoria e a Procuradoria-Geral, fazendo as inspeções, nós conseguimos avançar e fizemos com que, ladeado com a resolução do CNMP, dizendo que o Ministério Público deveria atuar na questão de relevância social, onde houvesse a predominância, portanto, dos interesses maiores da coletividade, nós fizemos uma série de identificações de arquivamentos, inclusive nas promotorias de Canguaretama e outras promotorias que o projeto foi adiante, não mais hoje ele permanece. Então, entendendo que aquele momento era de crucial importância para que se fizesse isso,
nós então, naquele momento, apoiamos. Mas eu quero crer que, no atual momento que nós nos encontramos, em face dessa diretiva que o Ministério Público hoje tem, de cuidar somente das questões de relevância social, é perfeitamente dispensável nesse momento, e eu comungo, portanto, com o entendimento da comissão de que nós devemos avançar com essa nova disposição. Evidentemente que, se mostrar no decorrer dessa nova experiência a necessidade de se ter um controle mais de perto pelo Conselho, evidentemente que voltaremos a discutir. Mas, no momento, eu acho de extrema importância que a gente possa avançar. Até porque, não somente para este Conselho, que tem recebido uma carga de procedimentos extremamente significante, como também para os colegas que estão na primeira instância e precisando, portanto, demandar iniciativas de um alcance maior e relevância social para a cidadania, ter que ficar exatamente fazendo essa parte burocrática e justificar o que a gente pode identificar e fazer o controle através da corregedoria. Sendo assim, eu voto pela aprovação nos termos propostos pela comissão. Muito obrigado, Anísio. Doutora Lourdes inaugurou a divergência. Como vota a doutora Miriam? Excelência, eu acompanho a divergência. Pelas mesmas razões já expostas pela doutora Maria de Lourdes, que iniciou a divergência, eu também entendo que é necessário, nesse momento, que ainda permaneça essa disposição. E realmente é mais um ônus para os conselheiros, mas faz parte, né, da nossa atribuição. Quem tem que ter isso, e assumir esta parte. Muito obrigado, doutora Miriam. Como vota o doutor Herbert? Excelência, eu voto com a comissão, Excelência, com a proposta da comissão. Muito obrigado, doutor Herbert. Como vota o doutor Braz? Tem havido uma desídia por parte dos promotores, pelo menos por parte de alguns, de realmente atender, né, essas complementações de informações pedidas pelos conselheiros, até porque eu entendo que os colegas muito assoberbados, isso aí a gente tem que admitir nas suas promotorias, porque, inclusive, essa alteração, né, proposta por EU do 43, né, que irá redefinir o que é que realmente tem que ser informado, cada prorrogação, e isso tem que ser realmente tem que ser mesmo objeto de estudo para realmente racionalizar isso, porque tem causado um transtorno imenso na instância inferior. De forma que essa questão do controle aí, eu acho que em relação a eventuais atrasos ou retardos injustificados, isso já é feito pelas correções ordinárias, né, da corregedoria. E também o conselheiro, quando recebe, né, a promoção de arquivamento, também exerce, de certa forma, esse controle. Ele verifica, né, quando foi instaurado o procedimento, ele exerce esse controle, faz essa verificação de tempo, de transcurso do tempo, de certa forma, exerce também já esse comando, esse controle. De forma que eu acho também que nós devemos simplificar e racionalizar. Por isso que eu também me acosto, né, à aprovação, né, da proposta da comissão. Muito obrigado, doutor Braz. Doutor Fernando, como vota? Voto pela aprovação da proposta, Excelência. Muito obrigado, doutor Fernando. Doutor Zé Alves, o relator, já votou. Doutora Carla, como vota? Eu voto contrariamente, com todo respeito ao trabalho da comissão. No entanto, essa redação, ela não traz absolutamente nada de novo, ela é o retrocesso antes da nova redação. Ela é a redação anterior. Anteriormente funcionava dessa forma, havia apenas a comunicação ao colegiado, ao conselho, e uma comunicação formal. Não havia nenhum tipo de controle pelo conselho, que na realidade é quem controla os inquéritos e procedimentos preparatórios através da homologação do arquivamento. Então, o controle, de fato, do inquérito e procedimento preparatório é do Conselho. Então, essa comunicação formal, essa comunicação era apenas formal e, de fato, normalmente se restringia a prorrogas.
Com essa modificação, que realmente foi em razão da iniciativa da corregedoria de até então, e por coincidência, né, as duas corregedoras, a doutora Lourdes e eu, agora, trazendo essa realidade, porque a gente consegue mesclar a realidade do conselho com a realidade da corregedoria, quando a gente ocupa os dois cargos, né? Então, foi uma constatação de que a prorrogação, ela fundamentada, ela levava a um controle de acervo. Na realidade, é um trabalho em concorrência, corregedoria-conselho. A gente, enquanto órgão da administração superior, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha, a iniciativa do PGJ vai para o colégio, etc, etc. E assim, não é o conselho trabalhar para a corregedoria, nem a corregedoria trabalhar para o conselho, mas é um trabalho concorrente. Dizer que a corregedoria pode fazer esse controle, ela só faz esse controle, e essa é a realidade, não adianta a gente pensar, vai para a corregedoria, não funciona assim, né? A corregedoria, ela atua de 3 em 3 anos, normalmente, nas correições, e só então que a gente faz esse controle de prorrogações. Então, esse controle de prorrogações com essa redação, que é a antiga redação, ele não vai contribuir em absolutamente nada em relação à questão do acervo. Por que eu falo de acervo? Porque toda a tendência do Conselho Nacional, do Ministério Público, é nessa ideia de serviço em dia. Por que as prorrogações têm a ver com serviço em dia? Porque quando o promotor recupera os autos e vai falar em prorrogação, ele vai rever a matéria normalmente. E aí isso aumenta a possibilidade de ele, revendo a matéria, dar efetivamente um final para aquele procedimento, seja com uma ação, seja com arquivamento, etc. Ele deixando o procedimento lá, o inquérito, etc., isso é mais difícil, então há um acúmulo de acervo. Por isso que eu entendo que, enquanto conselheira que fui por alguns anos, entendo que essas prorrogações, de fato, acarretam um serviço a mais para o conselheiro, um serviço considerável, não vou dizer que não é considerável, e acredito que esse seja o grande fundamento de agora estar havendo a modificação da redação. Mas, com todo respeito ao trabalho da comissão, não posso me acostar ao relatório e preferia, efetivamente, a redação que está hoje, mas me rendo, obviamente, à maioria. Por essas razões, voto contra. Obrigado, doutora Carla. Eu também acompanho naturalmente a comissão, também fiz a proposta, né, nesse sentido, e já aproveito para registrar que, como eu tinha dito antes, farei então a proposta formal ao colégio na sessão de quinta-feira de criação de uma comissão para, da mesma forma como revista esse artigo 126, seja reavaliado, revista aquele artigo 43, reduzindo um excesso de informações que foi imposta na comunicação das prorrogações de inquérito civil, torcendo para que o colegiado também, da mesma forma, aprove essa revisão. Doutor Zé Alves. Só esclarecendo que esse dispositivo alterado, ele só fazia sentido o artigo 43 com esse aqui. É exatamente o que a minha opinião. Como as matérias são do conselho ou do colégio, eu já tenho a oportunidade de preparar, inclusive, é importante que a comissão, passar pela comissão de regimento de normas, mas ele só fazia sentido se tivesse a fiscalização por parte do conselho, que se revelou, ao meu ver, desnecessária, porque o controle, como foi mencionado, não existia. Eu coloquei recentemente no grupo do conselho um procedimento que está em tramitação há 17 anos. Matéria eminentemente correcional. O que é que o conselheiro faz? A única coisa que eu pude fazer era informar, olha, faz 17 anos que esse procedimento está em andamento. O promotor informou os atos realizados, um histórico imenso, informou os atos que pretende realizar. Eu pretendo ouvir fulano de tal, para mim está resolvido. Formalmente, a situação como estava prevista, até a alteração, estava solucionada. Eu não tive que notificar o promotor, expedi ofício promotor, porque ele cumpriu todas as determinações, então estava solucionado. O que é que cabe? Pode apenas mostrar que um procedimento, uma investigação que pesa sobre qualquer cidadão durante 17 anos,
está extremamente além da razoabilidade, fere qualquer dispositivo constitucional de proporção e de razoabilidade. Então, não cabia nada. Essa matéria é correcional. Desde o primeiro momento, eu estou convencido, é uma matéria correcional. Bom, Excelência, apenas para deixar claro isso, que alterando este, necessário se faz alterar o artigo 43 da 012/2018. Perfeito, Zé. Eu agradeço. E, então, na quinta-feira, na sessão do colégio, discutiremos a formação da comissão e assim esperamos nessa revisão do artigo 43. Então, o Conselho, por maioria, aprovou a proposta da comissão formada pela portaria número 784/2020, composta pelos conselheiros Zé Alves como presidente, doutora Naide Pinheiro e doutor Silvio Dantas, deliberando no sentido de dispensar a distribuição dos expedientes de comunicação de prorrogação de prazo de inquérito civil dentre os conselheiros do colegiado. Seguindo na nossa pauta, temos no item C, o edital número 17/2020, promoção por antiguidade para o cargo de 12º promotor de justiça da comarca de Parnamirim, segunda entrância. Doutor Fernando Vasconcelos é o relator, a quem já transmito a palavra. Bom, Excelência, eu peço licença, né, para não ter que ler o voto todo e ler apenas a ementa e fazer um breve relato. Bom, a ementa, até porque o voto também já foi encaminhado no grupo, né, para todos os conselheiros. Ementa, promoção por antiguidade para o cargo de 12º promotor de justiça da comarca de Parnamirim, de segunda entrância. Critério de maior tempo de efetivo exercício na entrância. Candidato Marcos Adair Nunes, ocupante do segundo lugar da lista de antiguidade da primeira entrância, mais antigo inscrito. Inteligência do artigo 117, combinado com 121, caput da Lei Complementar 141, requisito do artigo 127 do mencionado diploma legal atendido, voto pela indicação do promotor de justiça, Marcos Adair Nunes, para ser promovido, pelo critério de antiguidade, para o cargo de 12º promotor de justiça da comarca de Parnamirim. A observação que eu tenho a fazer apenas é que houve 6 inscrições, né, para esta promoção, e dos 6 inscritos, a mais antiga era a promotora de justiça Leila Regina de Brito Andrade Cartacho. Mas, no decorrer do processo, após fazer a inscrição, ela requereu a desistência, né, de concorrer a essa promotoria. Dos 5 remanescentes que permaneceram, o doutor Marcos Adair Nunes é o mais antigo, né, e não há nenhum óbice, né, legal que impeça a sua promoção. De modo que o nosso voto é pela indicação do doutor Marcos Adair para o cargo de 12º promotor de justiça da comarca de Parnamirim. É como voto, Excelência. Obrigado, doutor Fernando. Como vota, doutor Zé Alves? Eu acompanho integralmente o voto, Excelência. Como vota a doutora Naide? Relator, Excelência. Doutor Silvio? Com relator, Excelência. Doutor Anísio? Acompanho, Excelência, o relator. Obrigado. Doutora Lourdes? Pela indicação, Excelência. Doutora Miriam? Também, Excelência, acompanho o relator, sempre. Doutor Herbert? Acompanho o relator, Excelência. Doutor Braz? Está desligado, Braz. Perfeito. Muito obrigado, doutor Braz. Como vota a corregedora? Acompanho o relator, Excelência. Muito obrigado, doutora Carla. Também eu acompanho o relator e proclamo, portanto, que o Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade de votos, aprovou o relatório. É só dizer que a gente estava votando a indicação do doutor Marcos Adair e a homologação da desistência da doutora Leila Regina, que o doutor Fernando referiu. Então, o Conselho, por unanimidade, homologou o pedido de desistência da bacharel Leila Regina de Brito Andrade Cartacho e, a contínuo, também por unanimidade, indicou o bacharel Marcos Adair Nunes para o cargo de 12º promotor de justiça da comarca de Parnamirim, de segunda entrância, a quem, desde já, parabenizo, o doutor Marcos Adair continua na sessão,
dando os parabéns e desejando muito boa sorte ao doutor Marcos Adair na sua nova função em Parnamirim. Nós conversaremos com o doutor Marcos e a doutora Geliana depois para marcar a questão da data da posse, se eles pretendem assumir na mesma data, e até por questão de organização, né, do serviço da comarca em que estão, nesse mês de outubro ainda. Mas, desde já, então, parabenizo o doutor Marcos Adair. Seguindo no edital número 18, na linha D, remoção por atividade para o cargo de segundo promotor de justiça de Parnamirim. Relator, conselheiro José Alves. Tem alguém com o microfone aberto com crianças? Se tivesse, por favor, deixar o microfone fechado, ficaria melhor. Melhorou. Então, doutor José Alves com a palavra. Senhor presidente, o edital já foi identificado por Vossa Excelência e são 8 requerentes. Doutora Gerliana Maria Silva Araújo Rocha, doutor Cláudio Pinto Garcia, doutora Graziela Esteviana Uni, doutor Lenildo Queiroz Bezerra, doutor Rafael Silva Paz Pires Galvão, doutor Ricardo José da Costa Lima, doutora Sandra Angélica Pereira Santiago, doutora Tatiane Sabrine de Lima Barbosa Brito. Esses 8 membros do Ministério Público requereram inscrição para a remoção por antiguidade para o cargo de segundo promotor de justiça da comarca de Parnamirim, de segunda entrância. Já tive a oportunidade de distribuir o meu voto no grupo do Conselho Superior do Ministério Público, então todos os membros do colegiado, tanto os conselheiros quanto Vossa Excelência na condição de presidente, e a corregedora, a doutora Carla, certamente já tomaram conhecimento. Então, por essa razão, eu peço licença para ler a ementa e, se houver necessidade de algum esclarecimento, eu estarei à disposição. Ementa. Remoção por antiguidade para o cargo de segundo promotor de justiça da comarca de Parnamirim, de segunda entrância. Critério de maior tempo de efetivo exercício na entrância. Candidata Gerliana Maria Silva Araújo Rocha, ocupante do 9º lugar da lista de antiguidade da segunda entrância, mais antiga inscrita. Inteligência do artigo 117, combinado com o artigo 121, caput, da Lei Complementar Estadual do Rio Grande do Norte, número 141, de 1996. Requisitos do artigo 127, mencionado, diploma legal atendidos. Voto pela indicação da promotora de justiça Gerliana Maria Silva Araújo Rocha para ser removida pelo critério de antiguidade para o cargo de segundo promotor de justiça da comarca de Parnamirim. Esse o voto, excelência. Muito obrigado, doutor Zé Alves. Pergunta a doutora Naide como vota. Acompanho o relator, excelência. Muito obrigado, doutora Naide. Doutor Silvio. Pela indicação, excelência, com o relator. Doutor Anísio. Acompanho o relator, excelência. Doutora Lourdes. Pela indicação, excelência, do relator. Doutora Miriam. Bem, excelência, com o relator, indicando a doutora Gerliana. Doutor Herbert. Acompanho o relator, excelência. Doutor Braz. Acompanho o voto do relator. Doutor Fernando Vasconcelos. Com o relator, excelência. Obrigado. Como vota a corregedora? Com o relator, excelência. Também eu acompanho o relator e proclamo o resultado. O Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade de votos, aprovou o relatório e, em igual votação, indicou a bacharela Gerliana Maria Silva Araújo Rocha para o cargo de segundo promotor de justiça da comarca de Parnamirim, de segunda entrância, por ser mais antiga, nos termos do voto do relator. Aproveito para parabenizar a doutora Gerliana, que também está na sala, desejando muito boa sorte na nova função em Parnamirim. E da mesma forma, como disse a doutora Marcos Adair, a gente conversa depois apenas sobre data, podemos falar até por WhatsApp ainda durante a sessão, sobre a data para assunção no cargo. A linha E, procedimento de gestão administrativa 35.932 de 2020, elaboração da lista de convocação para substituição do cargo de Procurador de Justiça. O relator é o conselheiro Braz Paulo. Se o processo tiver em mesa, excelência, pode relatar e votar. Sim, processo em mesa. Bem, esse PGA, o PGA
versa sobre a elaboração, né, de lista de convocação de promotores de justiça de terceira instância para a substituição do cargo de procurador de justiça no ano de 2021. Bem, é o seguinte, estando sendo observada toda a legislação de regência, né, aplicável ao caso, eu estou votando pela homologação da lista. Agora, se os conselheiros quiserem, eu posso, né, ler todo o voto, mas, em suma, em resumo, é isso. Perfeito. A questão é singela, né, Excelência? Tem uma lista de 26 pessoas, né, que se inscreveram. Exatamente. Eu estou, após análise, né, de todo o cumprimento da legislação, e estando tudo em conformidade com a legislação de regência, eu estou votando pela homologação da lista. Perfeito. Questiono aos demais conselheiros, dada a singeleza da questão, se há alguma divergência ou questionamento. Não havendo, então o Conselho, por unanimidade, deliberou pela homologação da lista de convocação de promotor de justiça de terceira instância para a substituição do cargo de procurador de justiça no ano 2021. E também, por unanimidade, deliberou pelo cumprimento da ordem de preferência supramencionada. Lembrando que faz necessário observar inicialmente o disposto no artigo 140, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 141/96, mantendo nos autos registro da aceitação e da duração da substituição pelo promotor de justiça convidado para assumir a função. E, em caso de rejeição do convite, da convocação do subsequente do rol de antiguidade, constando igualmente os autos do documento comprobatório da não aceitação pelo antecessor. Seguindo a nossa pauta, a linha F, procedimento de gestão administrativa 14.23.0628, 147 de 2020, proposta de alteração da resolução 4 de 2019, quantitativo de vaga de estágio, de estagiários. Conselheira Naide, a relatora, se tiver em mesa, Excelência, pode relatar e votar. Em mesa, Excelência. É o seguinte, nesse PGA, a proposta é de alteração do número de estagiários de pós-graduação e do número de estagiários de graduação. Qual é o cenário que a gente tem hoje? Hoje a gente tem 130 estagiários de pós e 236 de graduação. E a proposta é haver um remanejamento, retirando alguns estagiários de graduação para aumentar o número de estagiários de pós. De modo que vai ficar 164 estagiários de pós e 180 estagiários de graduação. Pelos autos dá para se aferir que não vai haver nenhum aumento de despesas em razão disso, já que houve o remanejamento, né? Vão diminuir uns de graduação para aumentar os de pós-graduação. Então, o meu voto é pela aprovação da proposta. Muito obrigado, doutora Naide. Uma questão singela, da mesma forma, pergunto se há alguma divergência ou questionamento por parte de algum conselheiro. Não havendo, então, o Conselho Superior, por unanimidade, aprovou o relatório, igual a votação, deliberou nos termos do voto da relatora, pela aprovação da minuta de resolução que trata da revogação da resolução 4 de 2019, fixando a quantidade de vagas de estágio nas áreas jurídica e administrativa para estudantes de pós-graduação e estudantes de nível superior. A resolução nova, portanto, receberá o número de resolução 7 de 2020, com os novos quantitativos. Doutor Silvio Dantas, a matéria foi aprovada pelo Conselho. Se estiver em mesa, você pode votar a escala de férias de 2021. Ok, Excelência, procedimento de gestão administrativa 39039 de 2020. Eu coloquei o voto no grupo, né? Então acho que a leitura da emenda talvez seja suficiente para a gente ter um esclarecimento, porque apesar da questão ser complexa, agora ela está razoavelmente singela, né, depois de todo o trabalho que foi executado pela Procuradoria, pelo Gabinete do Procurador, junto com a Secretaria do Conselho. Então, na emenda, está procedimento de gestão administrativa, escala de férias dos membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte para o ano de 2021. Análise das sugestões, à luz da Lei Complementar Estadual número 41/96, a resolução número 005/2019 do Conselho Superior do Ministério Público e da portaria número 593/2020 PVJ-RN. Observância de conflitos de datas entre titulares substitutos imediatos.
solução alcançada por alterações de sugestões de férias ou por medidas administrativas, inclusive a aplicação da tabela semestral de substituição na ocasião do afastamento. Só para ressaltar, né, que, como foi relatado por Felipe, o nosso ilustre e brilhante secretário, houve realmente um esforço durante um longo período da Secretaria do Conselho junto com a Procuradoria para compatibilizar, para resolver os conflitos, e o que nós observamos no processo, nós temos uma planilha, e em cada situação nós temos uma solução que foi alcançada, né? Ou seja, um caminho apontado para resolver o problema do conflito. Inclusive, vários colegas receberam e-mails para tentar fazer um alinhamento, né? Eu, inclusive, fui um deles, junto com o doutor Fernando. Ou seja, foi feito todo um trabalho prévio, e é interessante fazer essa ressalva, porque foi este trabalho prévio que viabilizou a possibilidade de um voto tão rápido, né? Assim, os problemas estavam já encaminhados, por isso, a viabilidade dessa decisão, desse voto nesse momento. Então, voto pela homologação diante disso, né, diante desse contexto, voto pela homologação das sugestões de férias para o ano 2021 e consequente publicação de resolução pertinente à matéria. É isso, Excelência. Muito obrigado, doutor Silvio, inclusive pelo esforço de trazer já essa matéria na sessão de hoje, tendo recebido bem em cima da hora, mas agradeço em nome dos membros desse conselho e dos membros do Ministério Público, porque essa resolução é importantíssima, porque ela seja publicada já agora, na primeira quinzena de outubro, até para as pessoas se programarem, né, quanto às suas férias do ano que vem, viagens e etc. Né? Então, questiono aos demais conselheiros se tem alguma divergência ou observação, doutor Zé Alves. Só um esclarecimento por parte do doutor Silvio. Especificamente em relação à minha situação, deve ser aplicado a outras situações também. Houve um conflito inicialmente com o doutor Carlos Sérgio. E consta aqui em verde um período de férias em abril, outra em julho e outra em novembro. E embaixo um asterisco com sugestões intempestivas. Do lado tem outra caixa dizendo conflito parcial no período de 25 de novembro de 2021 a 17 de dezembro de 2021. A bacharela Dacide Oliveira, que aqui se encontra presente, pessoa a quem eu sempre rendo as minhas homenagens pelo grande trabalho que já prestou e presta ao Ministério Público, poderá substituir o bacharel José Alves da Silva no período, pois não estará afastada nem acumulando outra substituição, conflito sanado. Mas eu não vi a publicação, ou pode ser que esteja aqui antes, a escala já definitiva. Ou seja, essa situação, e a exemplo de outras, não vai constar esse período em verde, abril, julho e novembro. É só esse esclarecimento. Vai constar o período que foi requerido, tanto por mim quanto por outros colegas, que também se encontravam em conflito. É só esse esclarecimento, professor. Excelência, essas informações elas estarão na resolução, né? E aí a gente pode até sugerir o seguinte, que Felipe disponibilize essa resolução no grupo para a gente observar e, eventualmente, se for o caso, fazer as alterações que forem necessárias. Entendeu? Eu acho que isso poderia ser sanado, de repente, dessa forma, antes da publicação, ela seria disponibilizada e a gente... Né, porque para ter certeza de como isso estará, a gente precisa ver a publicação. Mas, de qualquer maneira, o que eu percebo é que, pelo trabalho que foi feito, na grande maioria dos casos, os conflitos foram resolvidos. Óbvio que eles remanescem em algumas situações, mas nós temos essa, né, ao longo dos anos, a gente vem sempre usando como estratégia essa possibilidade de, se o automático não estiver disponível, vem o seguinte da lista, e a gestão tem utilizado, né, com uma certa tranquilidade essa estratégia. Para mim, o ponto relevante aqui é que, na grande maioria dos casos, foi encontrada uma solução, e eu acho que, dessa forma, né, o problema está administrado de uma forma adequada, e a gente tem, então, um caminho para viabilizar as soluções de questões pontuais que, eventualmente, ocorrem, Excelência. Excelência. Pelo que eu entendi, então, a escala vai ser publicada onde foi sanado o conflito, vai ser publicada de acordo com o requerimento do membro. Me parece que é isso. Onde foi sanado o conflito, vai ser publicado de acordo com a solução que foi dada. Onde não foi sanado, vai ser publicado de acordo com o requerimento.
É isso. Né? Excelência. Se foi solucionado é porque houve um diálogo, houve um consenso. E aí foi encontrada uma solução. Ainda que diferente da publicação, ainda que diferente da sugestão. Né? Se foi solucionado, então está resolvido dessa forma. Se não foi solucionado por alguma razão, alguém recebeu uma solicitação de alteração e não respondeu, por exemplo, né? Vai ser publicado o que foi requerido, e aí, eventualmente, se o problema surgir no momento, a estratégia a ser utilizada é essa que vem sendo utilizada ao longo dos anos. Né? Eventualmente, se o substituto automático não estiver disponível, a gestão vai buscar como alternativa seguir a lista dos automáticos. Por favor, Renato. Não, é apenas para também solicitar uma pequena retificação. Até eu já tinha conversado com o doutor Silvio, que houve um conflito, né, entre as nossas férias, e eu terminei por não comunicar ao Conselho essa solução. E eu pediria apenas, nós temos alguns dias conflitando, né, entre eu e o doutor Silvio, que aí ficaria o meu primeiro período, no caso, doutor Silvio, para iniciar no dia 2/6. O de Vossa Excelência se encerra no dia 1/6, né, como em maio a gente teria alguns dias que conflitariam, seria apenas, se fosse possível, alterar esse meu primeiro período para iniciar, no caso, no dia 2/6, que seria logo após o seu período de férias. Perfeito. Olha, esse exemplo... Ele Só é esse ajuste, se for possível, né? Acho que esse exemplo é bom para ilustrar o que aconteceu, né? A gestão mandou uma solicitação, solicitou informações, mostrando, revelando o conflito e solicitando informações como ele poderia ser resolvido. A gente conversei com o Fernando, ele disse que não teria nenhum problema, só que a comunicação não chegou a tempo. E aí está lá no registro, né? E o problema vai ser resolvido usando a lista automática de substituição. Está lá no registro. Embora a gente tivesse conversado antes, mas neste caso a informação não chegou a tempo de ser colocada, de ser, né, informada aqui na planilha. Então, provavelmente nós temos outras situações dessa natureza, né? E é isso, eu acho que a estratégia, o ponto relevante, eu repito, né, é que na grande maioria dos casos, eu até gostaria de elogiar, porque historicamente o conselheiro, quando recebe esse processo, ele tem que tentar encontrar solução para inúmeras situações. Historicamente é assim. Desta vez foi o inverso. Eu acho que talvez por isso, inclusive, o processo tenha chegado tão em cima da hora. Houve uma tentativa de solução prévia dos diversos conflitos, com comunicação com os colegas, e isso com a participação permanente da Secretaria do Conselho. Felipe participou, né, ativamente, essa foi a descrição que ele me fez, por isso a possibilidade, e é importante destacar que a possibilidade desse voto hoje ocorreu em virtude das informações repassadas por Felipe, da participação dele, né, consistente, permanente, no processo de construção de solução junto com a gestão. Tá? Perfeito, Silvio. Até só para efeito de registro, a gente tinha, nos anos anteriores, sempre terminava ficando muita divergência e levava isso para o ano seguinte para resolver administrativamente, né, pela Procuradoria. E gerava mais dificuldade. Esse ano a gente justamente pediu, Felipe fez um excelente trabalho em conjunto com Janete e Mary, as meninas do gabinete, pedimos para que eles vissem, ele fez todo o levantamento dos conflitos, eles se dividiram, né, o gabinete da Procuradoria do PJ com a Secretaria do Conselho, se dividiram para contactar os colegas, para tentar resolver todos da melhor forma possível. Alguns casos que o colega não respondeu, mas que ele não tinha feito proposta, sugestão de período de férias, e o outro tinha feito a sugestão, prevaleceu quem fez a sugestão dentro do prazo, naturalmente, né? E algumas outras situações, sempre é impossível resolver todas, né? Se resolve 99%, né, doutor Silvio? Mas, de qualquer modo, o doutor Fernando está trazendo uma proposta de alteração na sessão. Se o doutor Silvio concordar, já fica o registro dessa alteração. Eu não sei de um caso concreto aí dos dois, já está de acordo, né? Já sim. Então, pedi a Felipe para já registrar aí, para fazer essa correção quanto ao primeiro período, é isso, doutor Fernando? Isso, é o primeiro período. Isso tudo pode ser feito depois no sistema, essa alteração de um dia, 2 dias. É isso que eu disse, se for uma questão dentro do mês, não tem necessidade de fazer agora, não. Essa a gente sempre faz normalmente. A dificuldade é quando tem o mês todo batendo e lá na frente, mas adiante os colegas não se entendem. Mas se são poucos dias,
Não precisaria nem alterar a resolução, bastaria deixar para quando for realmente gozar férias, fazer esse pequeno ajuste, né? É coisa que também vai acontecer, porque os colegas muitas vezes se coloca janeiro e fevereiro, você não diz qual o dia de janeiro ou o dia de fevereiro, então isso termina sempre tendo algum ajuste administrativo, é normal, natural e salutar, né? Então, acho que podemos deixar como está, doutor Fernando, fique tranquilo que essa questão dos dias se resolve no ajuste do deferimento das férias, né? Então, pergunto se há algum outro questionamento, alguma divergência. Não havendo, então, o Conselho, por unanimidade, aprovou o relatório e, igual votação, deliberou pela publicação da resolução de escala de férias dos membros do Ministério Público do Rio Grande do Norte, dos termos do voto do relator já referido. Seguimos a linha G, processo extrajudicial 2.23.23.22.41 de 2019, recurso administrativo contra decisão de arquivamento de notícia de fato. Conselheiro Anísio Marinho é o relator. Processo de mesa pode relatar e votar, excelência. Eu disponibilizei aí, nos termos do voto, eu não estou aceitando o recurso. Pelo seu desprovimento. Pelo desprovimento do recurso, todos já conhecem o caso. Pergunto se há alguma divergência ou questionamento. Não havendo, então, o Conselho, por unanimidade, nos termos do voto do relator, desproveu o recurso em questão. Processo extrajudicial 103/2019-671, também recurso administrativo contra a decisão de arquivamento de notícia de fato. Relatora, conselheira Naide Pinheiro. Se tiver em mesa, pode relatar e votar, excelência. Excelência. Esse aqui é a notícia de fato sobre o Carnaval 2019 de Macau. E na notícia de fato se investigava duas coisas. Uma contratação do trio elétrico, pelo valor de 90 mil, para tocar 5 dias. E também uma contratação de uma empresa, uma chamada pública, para uma empresa que iria gerenciar o carnaval. Em relação à contratação do trio elétrico, ficou comprovado que ele só tocou 1 dia. Mas não se sabe nos autos se ele recebeu os 90 mil integrais ou se ele devolveu essa parte restante. Em relação à empresa contratada para gerenciar, antes de ela ter sido homologado o certame, indicando que ela foi a escolhida, ela já estava anunciando as bandas. Então, e aí a promotora arquivou nessa notícia de fato e realmente, eu acho que tem razão recorrente, porque acho que foi precoce, os autos não trazem elementos convincentes de que realmente deveria já ter havido o arquivamento. Pode ser até que venha a ser futuramente, mas eu acho que a prova não está madura, acho que é o caso, sim, da provimento ao recurso da parte. É nesse sentido o voto. Perfeito, excelência, agradeço. Pergunto aos demais conselheiros e conselheiras se há alguma divergência ou observação. Não havendo, então, aprovada a unanimidade dos termos do voto da relatora. Recurso administrativo, a linha I, processo extrajudicial 114/2019-399, conselheira Naide, também relatora. Em mesa, excelência. Nesse caso aqui, era uma associação esportiva que queria usar a quadra de esporte do município. E aí a promotora disse, olha, o município não tem a obrigação de fazer essa cessão de uso, e como não tem norma que obrigue, eu não vou atuar intermediário. Eles queriam que a promotoria intermediasse essa cessão de uso, né? E aí ela arquivou, eu acho que ela tem razão, e seria pelo desprovimento do recurso da associação. Perfeito. Alguma divergência ou observação por parte dos demais conselheiros? Não havendo, então, aprovada a unanimidade dos termos do voto da relatora. Vamos, então, aos julgamentos dos processos da pauta virtual. Primeiro bloco, conselheiro Anísio Marinho é o relator e o conselheiro Silvio Dantas revisor. Processo de 1 a 36. Excelência, pela ordem. A doutora Darcy pediu a inversão, né, da pauta. É verdade. Muito obrigado, doutora Naide. Então, doutora Darcy Oliveira, deixe-me ver aqui só qual é o bloco. Último bloco.
É o último, né? Então, invertendo a ordem da pauta virtual, conselheira Darcy Oliveira, relatora, processo 327 a 348. Conselheira Miriam, revisora. Pergunto à relatora, doutora Darcy, se tem destaques. Está sem som, excelência. Pergunto à revisora se tem destaque, doutora Miriam. Não, nenhum destaque, excelência. Destaque. Acompanha a relatora. Tudo. A relatora continua na sala. Doutora Darcy, agora estava com som, a senhora tirou de novo. Está sem som. Agora? Tá? Agora, ok. Ok, pronto. Sem destaque. Então, todos os e-mails sem destaque. Eu já ouvi a revisora já dizendo também. Obrigado, doutor. Eu vou me Muito retirar obrigado, aqui, doutora Darcy. Obrigada. Questiona aos demais conselheiros se do 327 ao 348 há algum destaque ou observação. Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto da relatora. Essa foi o bloco 9. Vamos, então, voltar ao bloco 1. Relator, doutor Anísio Marinho, 1 a 36. O relator tem destaques? Não, excelência. Tudo tranquilo aí em relação a... Não tem nenhum destaque. O revisor, o conselheiro Silvio Dantas, tem destaques? Não, excelência. Doutor Anísio pode continuar tranquilo. Do 1 ao 36, questiona aos demais membros do colegiado se há destaques ou observações, não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto do relator. Bloco 2, conselheira Lourdes, é relatora, e o revisor, conselheiro Anísio. 37 a 82. Conselheira Lourdes, tem destaques? Nenhum, excelência, estão em mesa. Obrigado, doutor Anísio. Sem destaque, excelência. Questiona aos demais conselheiros se do 37 a 82 há destaques ou observações. Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto da relatora, dos votos da relatora. Conselheira Miriam, processo de 83 a 113. Vossa Excelência tem destaques? Todos em mesas e nenhum destaque. A conselheira Lourdes tem destaques como revisora? Não, excelência, nenhum destaque. Muito obrigado, Foram todos excelência. revisados hoje pela manhã, mas sem nenhum destaque. Muito obrigado, então, excelência. Do 83 a 113, os conselheiros têm algum destaque, observação? Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto da relatora. Conselheiro Braz, processo 114. 114 a 189. Tem destaque. 169, desculpe. Conselheira Miriam, como revisora, tem destaques? Nenhum destaque, excelência. Do 114 ao 169, conselheiros têm algum destaque ou observação? Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto do relator. Bloco 5, relator Fernando Vasconcelos, 170 a 201. O doutor Fernando tem algum destaque como relator? Excelência, não tenho nenhum destaque, não, apenas gostaria de só dar mais uma informação, uma explicação, é com relação ao 195, que é o único que eu não estou homologando. Na verdade, é um processo de Parnamirim, referente à utilização dos recursos da contribuição de iluminação pública para pagamento de prédios públicos naquele município. Foi instaurado esse procedimento, né, e no decorrer do procedimento, a Prefeitura informou que, a partir de maio do ano passado, deixou de utilizar esses recursos para o pagamento da iluminação de prédios de imóveis pertencentes ao município, né, que não estavam inseridos como iluminação pública. O promotor entendeu que, diante disso, estaria solucionado o problema. Entretanto, eu verifiquei que essa mesma situação já ocorrera em gestões anteriores
e tinha resultado em uma ação civil pública contra um ex-gestor por improbidade administrativa exatamente pelo mesmo motivo. Ou seja, a prática continuou depois e não tinha sentido você simplesmente, pelo município ter deixado, né, de fazer essa cobrança, o promotor arquivar quando já havia ajuizado uma ação pelo mesmo motivo contra outro gestor. Então, eu estou votando pela não homologação, né, para que o promotor substituto, né, automático, que vai assumir a condução do inquérito, ele possa investigar quanto importou, o que foi pago, quanto foi pago, porque nada disso chegou a ser investigado. Então, não estou homologando exatamente para que se possa dar um tratamento isonômico à mesma situação. Só essa observação. Muito obrigado, doutor Fernando. Pergunta ao conselheiro Braz se tem destaques ou observações. Sem destaque. Demais conselheiros, do 170 a 201, tem destaques? Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto do relator. Conselheiro Zé Alves, relator dos processos de 202 a 234. E o revisor, o conselheiro Fernando. Doutor Zé Alves, tem destaques? Eu não, excelência. Doutor Fernando, como revisor, tem destaques? Sem destaque, só parabenizar o trabalho do relator. Do 202 ao 234, demais conselheiros, tem destaques ou observações? Não havendo, então, aprovados à unanimidade dos termos do voto do relator. Bloco 7, conselheira Nádia, relatora, 235 a 282. A relatora tem destaques? Tem destaques, excelência. Muito obrigado. Doutor José Alves, como revisor, tem destaques? Não, excelência. Do número 235 a 282, algum conselheiro tem observação, destaques ou questionamentos? Não havendo, então, aprovados à unanimidade dos termos do voto da relatora. Bloco 8, conselheiro Silvio Dantas, é o relator, 283 a 326. Doutor Silvio, tem observações? Não, excelência, sem destaques. A revisora, doutora Naide, tem alguma observação? Tem destaques, excelência. Muito obrigado. Doutor, aos demais conselheiros, 283 ao 326, tem observações, questionamentos ou destaques? Não havendo, então, aprovados nos termos dos votos do relator. Doutora Darcy Oliveira já votou, que era o bloco 9. Chegamos, portanto, aos assuntos institucionais. Pergunto se algum... Pela ordem, eu cometi um lapso. Eu já tinha falado hoje de manhã com o Felipe para retirar uma notícia de fato, que por aqui saiu como voto e não eram umas contrarrazões num recurso que tinha sido interposto. E eu não lembrei de citar o número. Mas eu encaminhei para ele já, sabe? É o 02 23 2389 0000 236 2019 dígito 08. Era uma notícia de fato. É o número 37 da ordem, não é isso? É, que é o primeiro na minha o primeiro, o 37. relação. Então, registrado que o número 37 da pauta virtual foi retirado de mesa, não é isso? É. Perfeito. Algum conselheiro tem algum assunto institucional a sugerir ser discutido hoje? Não havendo, então, uma boa tarde a todos. A pauta extensa terminamos em tempo recorde. Às 15h28. Eu acho que foi a provocação da doutora Nádia, viu? Teve um pedido especial e especialmente atendido por todos, né? Você podia falar alguns assuntos, ele ficaria para o final, ou não? Não, na realidade, a gente pode deixar para a sessão do colégio, né? Porque a gente vai ter, sempre tem uns assuntos administrativos para tratar, tem algumas questões novas aí para refletir, e aí a gente deixaria lá no colégio, que vai estar todo mundo mesmo, e a gente faria essas comunicações lá, então. Excelência, só para deixar um registro também aqui, não é assunto institucional, não, mas só um registro, assim, até, né, que orgulha aqui a todos nós, é que essa promoção, essa remoção que foi votada hoje foi quase em tempo recorde. Esse processo foi distribuído semana passada, acho que dia 29, se não me engano. O mais rápido da história do MPRN. E o edital foi publicado no dia 6
de setembro, publicado. Quer dizer, a gente conseguiu realmente dar uma efetividade e o Conselho está de parabéns, né, por ter dado essa resposta de eficiência. É isso. Perfeito. Eu até fizemos um comunicado para toda a classe, né, para toda a instituição, mostrando a média do prazo de julgamentos após o prazo de inscrição concluído, né, que é o que se conta, até o julgamento. De 2017 para cá, nós tivemos uma redução muito significativa. Inicialmente, 230 e poucos dias em 2017, 80 e poucos dias, 84 dias em 2018, 60 e poucos dias em 2019, até chegarmos em 2020, este Conselho está julgando as promoções e remoções por merecimento e antiguidade, uma média de 18 dias desde o fim da inscrição até o julgamento. Caiu de 230 e poucos dias para 18 dias. E essa de hoje, Excelência, bem lembrado por Vossa Excelência, a gente não está mais nem registrando porque sempre está havendo uma redução, né? E aí, de todo modo, essa já fica num quantitativo ainda abaixo da média, né? Eu acho que não deu 10 dias, não é isso? Isso, deu não. No dia da semana passada, eu acho que não deu nem 10 dias. Excelência, Doutor Zé Alves. Complemento a informação do doutor Fernando, mencionando o trabalho da Corregedoria, a doutora Carla, que aqui se encontra. Perfeito. Esse trabalho tem sido possível porque a Corregedoria tem sido muito solícita e a sua presteza tem sido muito boa, ou seja, tem dado uma resposta muito rápida. Assim como também a Aldi, na Gerência de Desenvolvimento Humano, e o próprio Felipe, que dispensa maiores comentários, além dos conselheiros, que também têm se empenhado bastante nesse trabalho. E também Vossa Excelência, que tem disponibilizado esse trabalho e essa tecnologia que muito tem ajudado, não só no Conselho, mas também as promotorias, as procuradorias, no colégio também. Então, deixo aqui registrado o reconhecimento, especialmente aqui a doutora Carla, que se encontra presente, e a todos os demais conselheiros, a Aldi, que não está, mas que certamente tem contribuído também, a Vossa Excelência e também a Felipe. Perfeito, só ia até para registrar essa notícia, não sei se todos leram, mas ela foi publicizada, né, para toda a instituição, por 1.500, em torno de 1.500 integrantes e colaboradores. A gente destacou que esse trabalho só foi possível, né, diante dos esforços da Corregedoria, da DGEP, da Gerência de Modernização Administrativa, né, através do sistema que Ramon desenvolveu, dos conselheiros, né, que têm pautado de forma ágil esse processo, porque há uma complexidade na elaboração, né, das tabelas e etc. E nós registramos tudo isso para deixar isso bem claro, né, os esforços da Corregedoria, do Conselho, da Secretaria do Conselho, da DGEP, da Gerência de Modernização Administrativa, GEMAD, e esse resultado é importante não só para o Conselho, mas especialmente para os interessados, né, que tinham um prazo muito elástico para o julgamento e agora tem rapidamente a solução, né, do seu procedimento de promoção ou remoção. Então, acho que é importante o destaque. Se algum conselheiro não tiver mais nenhum assunto ou comunicação, desejo então boa tarde a todos e até a quinta-feira na nossa sessão do colégio, portanto. Grande abraço. Boa tarde, pessoal. Até quinta. Boa tarde.